Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia aí, Andréia, Sirlene, Kathleen, Gabriela, Marina. Mais uma sexta-feira, né, pessoal? E já quase encerrando mais um semestre, hein? Que maravilha, né? Depois de hoje, só mais uma aula de conteúdo aí novo. E a próxima é uma revisão aí para a terceira prova. Aí finalizou, né, o nosso semestre 2021/1, hein? Que maravilha, né? Muita gente aguardando aí, porque a gente sabe, né, pessoal, que a aula online, ela contribui muito, mas às vezes ela é um pouco cansativa também, né? A gente entende, muita gente trabalhando e questão aí de afazeres, então ela vai contribuir, ela vai ajudar, mas ela também é muito cansativa, né? Tanto para vocês como alunos e como para a gente também professores, porque a gente tem que planejar diversas disciplinas, slide, criar, montar, né? E isso a gente entra aí na questão da correria também, tá, pessoal? Não só vocês que têm aí várias matérias, né? Várias disciplinas que tem que ficar acompanhando e basicamente traz um pouco desse cansaço, né? Mas está chegando ao final, né? Já estamos aí no último mês, logo, logo vocês já estão de férias, entrando em um novo semestre. Provavelmente vai continuar remotamente, né? Até o final do ano, é tudo que a gente está vendo aí, as projeções e previsões somente para o ano que vem, né? A não ser que tenha aí alguma informação extra, mas a previsão era que em agosto agora já iriam voltar as aulas sistema híbrido, né? Mas estou vendo que não. Eu particularmente acredito que só o ano que vem, mas em alguns certos comentários aí nos grupos, né? O governo quer que volte, mas eu acredito que só quando todo mundo vacinar, né? A população aí de uma forma geral. Como eu falei, nós professores já tomamos a primeira dose, a segunda só em setembro, mas estamos aí confiantes, né? E como eu falei para o restante do pessoal, para não prejudicar vocês, muitos alunos estão aí aguardando, né, algumas disciplinas para finalizar, né, e se formar, e a gente tem que ter esse método, esse meio, né, para fornecer para vocês. A gente está aqui nessas disciplinas online, tá? É um método que a gente passa diferente, como eu falei para vocês, prefiro presencial, com certeza, mas como é uma forma que a gente tem aí para amenizar esse impacto, a gente está aqui remotamente passando os conteúdos, né? Mas eu não troco a presencial de jeito nenhum, né? Apesar que a gente já ministra aula em uma faculdade particular e parece que alguns alunos têm medo, né? Tá tendo medo aí, mas eu digo que ainda é preguiça, né? De ir para a faculdade, tá, pessoal? Parte noturna, principalmente, alguns alunos aí não querem ir. E assista remotamente. Então, existe essas duas possibilidades. Não vou dizer generalizar de uma forma geral, mas tem alunos ainda que vai presenciais, tá? Tem alunos que vêm de Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmen, né, nas nossas aulas presenciais, e os daqui de Sinop não vêm, né, não comparecem. Então, a gente vê que existe essa questão aí da diferença, né, dos alunos que realmente se interessam de participar, de estar ali junto, né, tirando dúvida, porque eles vão ter a prova do ENAD, né, posteriormente vão ter a provinha do CFC, então a gente está basicamente trabalhando com essa questão de simular também, tá? Porque provinha do CFC, pessoal, tá ficando um pouquinho difícil aí passar, tá? Tem muita gente reprovando na provinha para tirar aí o CRC, tá? Então tem que estudar, tem que fazer provinha, e aí alguns de Sinop não vêm, mas os outros das outras cidades acabam vindo para aula presencial. Sei que alguns de vocês também queriam aula presencial, outros queriam remotamente, né? Mas existem essas diferenças que a gente entende também, tá? De qualquer forma, alguns que estão trabalhando em outros estados, outros municípios, fica um pouco difícil comparecer presencialmente, tá? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar aí sobre um tema bem bacana, bem importante, né? Eu acredito que, não sei se alguém baixou aí a aula, deixa eu ver aqui, que eu acho que não... Eu tinha abrido aqui a aula e fechou. Deixa eu abrir novamente aqui a PowerPoint, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o CGDB, tá? Não sei se todo mundo sabe o que isso representa, é o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, tá? Então, é uma forma aí mais conceitual, mais resumida, né, dentro do contexto geral da nossa disciplina aí de Sistema de Informação Contábil,
tá? Acredito que vocês já estão vendo aí na tela o compartilhamento, né? E aí nós vamos falar aí do nosso penúltimo conteúdo do semestre, tá, pessoal? Então vocês vão entender aí de uma forma mais resumida, uma forma aí mais, vamos dizer assim, sintética do que representa esse sistema de gerenciamento. É claro, como eu falei para vocês, todo o nosso conteúdo eu tento trazer para a parte contábil. Tá? O que a gente tira de informação sobre essa parte da tecnologia, né, do sistema de informação geral. Então, a gente passa para vocês as ferramentas que vocês podem utilizar futuramente na empresa de vocês. Tá? Primeiramente, eu trato o conceito, né? Trato e trago o conceito. O que é um CGDB? Né? Em muitos sistemas informatizados, pessoal, é necessário armazenar informações em bancos de dados, né? Podendo constatar isso observando que nas últimas décadas os bancos de dados se tornou o coração de muitos sistemas, tá? Então, CGDB ou CGBD, né? Nada mais é do que o sistema de gerenciamento, aquele que vai gerenciar os bancos de dados de uma empresa, tá? Então, a informação, pessoal, é muitas vezes a coisa mais valiosa das empresas. Hoje, às vezes, nem tanto as coisas materiais, vamos dizer assim, são valiosas, como as informações. Eu não sei se vocês já viram, mas possivelmente houve aí a gente falando de vacina, né? Muitos falam, né? Comentaristas, algumas pessoas aí da imprensa falam que lá na Rússia, a Rússia tem a vacina, Sputnik V, vocês já ouviram falar, até o Mato Grosso vai importar essas vacinas para aplicar na população, né? Foi autorizado aí a compra. Que a Rússia roubou informações dos Estados Unidos e que a Rússia roubou informações sobre a vacina, os hackers, né, os chamados crackers. Então, só para vocês terem ideia, o quanto é importante a informação, né, o quanto tem essa, vamos dizer assim, o valor da informação que você pode estar querendo, né, expor. Existe um preço, é igual ao conhecimento. Para vocês trabalharem, prestar serviço, vocês estudaram 4 anos. Existe um valor para você prestar um serviço. Existe um valor para essa informação que vocês vão passar para a empresa, para que a empresa cresça, tá? Então, a gente pode dizer que essa informação ela é mais valiosa, né, uma questão de valor das empresas, e poder acessá-las sempre que necessário e primordial, né? Que a gente pode dizer que é primordial para tomadas de decisões importantes. Mas controlar o acesso a essas informações também é importantíssimo, né? Já pensou se elas caíssem em mãos erradas? Como aconteceu aí a questão da fórmula da bomba atômica, né? Lembra, pessoal? Não sei se vocês chegaram a estudar profundamente sobre essa questão da bomba atômica, né? De Albert Einstein lá, né? Ele basicamente ele guardou essa informação e roubaram essa informação e criaram ali pela fórmula, né, criaram uma bomba para destruir o outro. E Albert Einstein tinha uma visão diferente, né? Não era para fazer o mal, mas caiu nas erradas. É o que a gente tem muito hoje, informações que às vezes é utilizado para o mal. E a perda de informações? Já imaginou se estragasse o HD do servidor? Onde estão os bancos de dados? Existe o backup, que a gente já falou. Então, backup é uma forma de garantir que as informações elas não sejam perdidas, né? Ou que não serão perdidas, como a gente já falou dentro aí de um contexto geral, né? Bom, enfim, já deu para perceber que a gerência do banco de dados não é uma coisa para se deixar de lado. Então é importante que vocês vejam com bons olhos, tá? Por quê? Porque uma empresa ela pode depender dessa informação, de outras ou um conjunto de informações, tá? Então pode depender dele, ou seja, pode ajudar a empresa a ter sucesso, mas também levá-la ao fracasso. É isso que a gente tem que ter a visão dentro da parte contábil. Para garantir a consistência dos dados, controlar o acesso, manter os dados seguros, fornecer meios de acesso aos dados, foram criados os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, tá? Chamados CGBD, tá, pessoal? Então, é uma tradução aí do DBMS em inglês, tá? Então, o sistema de gerenciamento de bancos de dados nada mais é do que um conjunto de programas de computador, a gente vai demonstrar para vocês no final, tá? Essa aula está postada lá no portal SIGA, vocês podem baixar. Então, é um conjunto de programas de computador, que a gente chama de software, responsável pelo gerenciamento de uma base de dados, que vai compilar e vai trazer uma informação concreta. Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar a questão aí,
o acesso, tá? Também a manipulação e organização de todos esses dados. Então, tudo que vocês digitam, que vocês colocam no computador, vai ter uma organização no final, tá? O CGBD vai disponibilizar uma interface para quê? Para que seus clientes possam incluir, alterar ou consultar dados, previamente que vão estar ali armazenados, em bancos de dados relacionais à interface que é constituída aí por aplicativo ou drives, tá? Que vai executar aí vários comandos. Tá? Tem aqui a questão do CGBD, então nós temos aí a questão dos usuários e programadores, como eu falei para vocês, é um conteúdo, pessoal, que a gente vai tratar aí mais, basicamente, aí para parte contábil. Então, a gente sabe que existe programador e sistema de informação ali, de tecnologia, a gente não vai adentrar muito, porque não tem muito, vamos dizer assim, importância de saber como funciona o programa. A gente tem que entender como que funciona. Então, dentro do CGBD, pessoal, nós temos os usuários e programadores, temos as consultas e programas, e depois nós temos a questão dos catálogos e metadados, e depois os bancos de dados. E assim forma o sistema do banco de dados da empresa. Então, nós temos usuários, tá? Consultas e programas, que tipo de programa eu vou estar utilizando, o sistema de gerenciamento, junto com o catálogo metadados, chamado metadados, bancos de dados, e aí se tem o sistema formado CGBD, tá? Definição do CGBD, pessoal. Tudo que fazemos em um banco de dados passa pelo CGBD, tá? Lembre-se disso. Todo computador, toda fase ali dentro de um escritório, de uma empresa, passa esse banco de dados pelo CGBD. Nada mais é do que o registro, né, o compartilhamento, a formalização do relatório que vocês precisam. Então, o CGBD é responsável por tudo, salvar os dados no HD, manter em memória os dados mais acessados, ligados ou metadados, disponibilizar uma interface para programas e usuários externos que vai acessar esses bancos de dados, tá? Para bancos de dados relacionais é utilizado uma linguagem chamada SQL, tá, pessoal? SQL. Então, a gente não vai entrar, isso aqui entra mais lógica de programação, mas os bancos de dados têm essa relação da utilização dessa linguagem, tá? Encriptar dados, controlar acesso a informações, manter cópias de dados para recuperação de uma possível falha e que vai garantir as transações desses bancos de dados, tá? Então, enfim, sem o CGBD, o banco de dados não funciona, tá? É comum as pessoas chamarem o CGBD, né, de bancos de dados. Por exemplo, banco de dados Oracle, banco de dados MySQL, né, ou SQL, entre outros, isso que nada mais é do que uma linguagem de programação, tá, pessoal? Então, na verdade, esses que a gente falou são os CGBDs, bancos de dados, é o que eles oferecem, o correto é chamá-los de CGBD Oracle, tá? Entre outros aí que vai implementar e complementar os bancos de dados de uma determinada empresa, tá? Pois a linguagem de acesso aos dados é a mesma ao SQL, tá? Então, se vocês verem em uma linguagem de programação, entra essa questão dessas definições, tá? Podemos armazenar os dados de duas maneiras, tá? Dentro do sistema de banco de dados. Utilizando o banco de dados ou então arquivos de dados permanentes, chamados, né, os HDs. Com a utilização de um banco de dados, nós temos algumas vantagens. Quais são? Controle centralizado de dados, né, esses dados eles vão ficar localizados em um único local, então isso vai facilitar o controle de acesso, por quê? Porque está já armazenado num local centralizado, definido, tá? Temos a questão do controle de redundância, né? Como os dados estão centralizados, existe otimização e redução do quê? Do espaço do armazenamento e controle de redundância, ou seja, informações repetitivas. Quando se fala redundância, são aquelas informações que não ficam basicamente constando lá no sistema, só ocupando espaço. É igual o computador de vocês, pessoal. Às vezes vocês baixam um arquivo, baixa ele de novo, e lá na frente ele vai sair 1, 2, 3, 4, o mesmo arquivo. Então, existe um controle, né? É necessário se ter o controle para que você não tenha os arquivos aí, 10 arquivos mesmos, só ocupando espaço, tá? Compartilhamento de dados, então, com a utilização de um banco de dados sem redundância, o espaço de armazenamento ele é otimizado, que vai facilitar o compartilhamento de outros dados de composição, que a gente sabe que quando a gente compra um computador, ele é muito rápido, né? Ao abrir ali a questão da internet, vocês podem ver que depois eles começam a ficar pesado, mais lento. Então, seria essa questão da utilização dos bancos de dados. Por quê? Porque existem muitos programas, pessoal, muito software no computador que a gente utiliza. Isso também é uma ideia que a gente passa para vocês. Quando vocês tiverem um escritório, quando vocês tiverem basicamente aí uma empresa,
né, e for utilizar um tipo de sistema, não coloque programas adicionais. Para quê? Para não comprometer as informações que vocês estão colocando nesse computador, tá? Nesse CPU, nessa armazenamento aí de dados, tá? Temos a questão também da facilidade de acesso aos dados, estabelecimento de padrões devido à centralização desses dados, interrelação de todos os registros, independência dos dados, então os dados são independentes para cada registro, tá? Que a gente pode dizer dentro desse banco de dados, é importantíssimo, tá? Segundo o DAT, pessoal, um sistema gerenciador de banco de dados é um software genérico. Para quê? Para manipular bancos de dados. Posteriormente, a gente vai ver a questão sobre esse sistema gerenciador, se ele é gratuito ou pago. É claro que a gente sabe que existe das duas formas. E aí a gente vai passar para vocês alguns modelos que existem. Então, futuramente, quando vocês forem um programa para vocês, né, de acordo com a empresa, vocês vão ver que existe vários tipos de sistema de gerenciamento de bancos de dados, tá? Então, quando a gente fala é um software genérico para manipular bancos de dados, é porque ele vai permitir o quê? Uma definição, uma construção e um manejo de um banco de dados para diversas aplicações conforme a sua empresa precisa, tá? Um CGBD, pessoal, ele possui o quê? Uma visão lógica, ou seja, um projeto de banco de dados, uma linguagem de definição dos dados. Por quê? Eu não sei se vocês já observaram, mas não é tão simples a gente construir um programa de computador. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de aprender a questão da formação de um site, principalmente em HTML. Eu já fiz esses testes, tá? Eu ministrei uma disciplina para fazer site, né, por HTML. É esse site comum que a gente utiliza. É uma maneira mais simples, mais fácil de se fazer, mas exige uma visão mais lógica, né, de conhecimento para finalizar. Mas a gente conseguiu, foi até uma disciplina que eu ministrei num curso técnico em administração, que eles poderiam fazer um site simples de informações, e isso a gente aprendeu nessa questão da linguagem de programação, tá? Basicamente, pessoal, uma linguagem de definição de dados, ela é usada para definir o esquema conceitual, tá? Ou seja, conforme eu vou querer uma definição de um programa. Na maioria desses sistemas, pessoal, a DDL, tá, que é a definição de dados, linguagem de definição de dados, ela vai definir as visões do usuário. Lembra que eu falei qual tipo de sistema eu vou utilizar para a parte de contábil? Por quê? Porque hoje é o mais comum, igual domínios, né? Existem outros agora, a gente pode observar no mercado vários outros sistemas, né? Mas o mais comum ainda a ser utilizado é o domínios. É claro que existem agora de software com menor concentração de erros. O domínio tinha muito erros, né? Apesar de ser um programa muito bom, ele é muito bom, como a gente sempre fala. É um programa muito grande, né? Ali, vamos dizer assim, com funções muito grandes que você não ia utilizar. Um exemplo, teria 100 funções e a sua empresa ia utilizar 10. Então, ficava sobrando 90, só ocupando espaço. Por que eu não vou fazer um sistema que eu vou utilizar apenas 10, 11, né? Deixo ali, no máximo 15, um exemplo. Que aí eu posso ter outras funções. Então, isso quem define nada mais é do que o sistema de gerenciamento, tá? Aí temos aí algumas vezes as estruturas de armazenamento também, da linguagem de programação, que é empregado para especificar a questão da recuperação, atualização de bancos de dados. Para quem trabalha em escritórios aí, o domínios que eu estou citando, existe muita atualização, né? Então, existe um certo tempo que todos os usuários, eles deixam o computador lá de lado e chega aí o rapaz responsável do TI para atualizar esses bancos de dados responsáveis para a utilização, né, para funcionamento do sistema, tá? Os CGBDs, pessoal, também facilita a conversão de reorganização de bancos de dados. Então, dessa forma, nós podemos dizer que os CGBDs são programas de computador, que vai ajudar o quê? Definição e construção de um banco de dados, conforme você queira, tá? Isso, pessoal, eu estou falando como você queira, mas o programador ele vai te ensinar, ele vai passar todas essas instruções. Por isso que é interessante, importante você ter um profissional de confiança. Por quê? Porque ele vai definir conforme essa questão de todo o processo, tá? Como que você vai criar? Um exemplo, uma tabela, uma estrutura inicial de uma tabela de preenchimento de dados. Temos a questão também da manipulação, né, desses dados. Então, são aquelas operações de consulta, alteração, conforme você queira, e a finalização de relatórios. Então, depende tudo também do profissional que vai estar te auxiliando, tá?
Com a utilização aí do CGBDs, pessoal, para manejo de banco de dados, foi possível otimizar e facilitar a manipulação desses dados, tá? Então, dessa forma, seu uso cresceu durante o século XI. Ele é muito importante, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas acredito que vocês ouviram falar sobre o Java, né? O Java nada mais é do que um sistema de atualização, que às vezes sem ele algumas funcionalidades fica aí travada, né? A gente não utiliza. Então existe o Java, existe o outro. Hoje vários componentes para se utilizar um sistema, tá? Então dessa forma, o CGBDs, quando fala de banco de dados, ele cresceu durante o século XX, tá? Nesse quadro 1, trazemos algumas aplicações desses bancos de dados mais utilizados, tá? Então, aplicações dos bancos. Temos aqui a questão de bancos, informações para clientes, contas, empréstimos, transações imobiliárias ou transações bancárias, né? Por que a gente fala sobre essas aplicações? Porque para cada uma, pessoal, é definido para que você vai utilizar, tá? Primeira coisa, toda vez que você for adquirir um sistema, né, já pronto, que às vezes ele acaba sendo um pouco mais barato, mas não vai te dar uma funcionalidade, eles vão te perguntar para que você quer, né? Qual que é a sua intenção? Um exemplo, para banco, informações para cliente, então para quem vai fazer o sistema do banco, vai ser informações para o cliente, contas, empréstimos, né? Transações bancárias como é comum, principalmente a gente fez em aplicativo, ou lá no caixa eletrônico, ou pela internet. Universidades, informações de alunos, cursos, notas, é o que vocês utilizam aí do SIGA, tá? Então, existe a questão da aplicação dos bancos de dados. Nem todos são iguais, tá, pessoal? Então, se eu for fazer um sistema, um programa para um banco, ou para uma universidade, uma indústria, eles são diferentes, tá? Por quê? Porque as informações que eu quero, que eu vou fornecer, relatórios, são diferentes. Então, se alguém chegar lá, ó, um exemplo, um exemplo do José. Ô, José, eu tenho um sistema aqui que eu posso te vender para sua empresa. Mas a empresa nada mais é uma empresa industrial. E o José tem lá vamos dizer assim, uma empresa, uma universidade. Então, basicamente, pessoal, são informações diferentes. Então, às vezes, aquele sistema ele não vai ser eficiente. Pode funcionar? Pode, mas chega a não ser eficiente conforme José deseja, tá? Linhas aéreas, reserva informações de horários, então são sistemas diferentes. Indústria, controlar a produção, né, estoques e pedidos. Vendas, informações de clientes, produtos e compras. E biblioteca, informações de livros, nome dos alunos e solicitações, é o que a gente tem como exemplo, né? Esses dois, né? Universidade e biblioteca. Então, o sistema de gerenciamento, tanto da universidade, das informações, como a biblioteca, eles são diferentes. Não sei se vocês já prestaram atenção. Se entrar no SIGA, ele é um modelo diferente lá do sistema de biblioteca. Eles não são iguais por causa disso, tá ok? Bom, prosseguindo, pessoal. Então, dentro dessa questão, nós temos aqui uma ilustração dessa figura, que é composto, né, o sistema de banco de dados, ele é composto por dados, hardware, software e usuários, tá? Então, observe aí que o banco de dados está dentro do CGBD, tá? Então, só para vocês terem ideia, ó, a concentração e a finalização nada mais é do que sistema gerenciador. Temos aqui os programas de aplicação, os bancos de dados, que vai lá converter as informações em relatórios, e nós temos os usuários finais, que puxa essas informações. Então, se a gente for ver dentro do sistema gerenciador, ó, ele está fechando esse conjunto, tá? Bancos de dados e o sistema que vai gerenciar. Para que tipo de usuário eu vou fornecer essa informação, tá? Agora, pessoal, temos alguns conceitos fundamentais. Para quê? Para entendimento da disciplina, né, do conteúdo. Pois o objetivo desse capítulo é possibilitar né, dentro aí da questão desse conteúdo, né, vocês que estão cursando sistema de informação dessa disciplina, a questão da introdução básica aos conceitos relacionados, tá? Então, ressalvamos, tá? No entanto, que as noções aqui apresentadas constituem apenas de noções básicas sobre bancos de dados. É aquilo que eu falei, nós não vamos adentrar muito parte aí da fundamentação aí de programação, tá, pessoal? E visão lógica. Vocês podem ver, quem for estudar é muito mais abrangente. E aqui o intuito é demonstrar o que isso representa para nós na contabilidade, tá? Visões do banco de dados, pessoal. Então, temos aí aplicações de banco de dados, para se tornam-se complexas, né? Por isso que exige vamos dizer assim, a permanência e aí a assessoria de um profissional, tá? Então, é a função do administrador de bancos de dados, tá? Garantir que os dados estejam seguros e com desempenho
satisfatória. Então, esse profissional ele é responsável por garantir toda essa segurança, né? Ou seja, é o que vai administrar visões de bancos de dados, tá? Temos a questão aí da segurança do banco de dados, que nada mais é do que garantir essa segurança. Então, o administrador ele vai fazer, ele busca a segurança, né, dos dados, que vai permitir a apenas usuários com acesso adequado que possam utilizar o banco, né? Um exemplo aí que a gente citou. Recuperação, deve sempre realizar procedimentos de backup para evitar falhas dos dados digitados, né? E disponibilidade, que ele tem a responsabilidade de manter o banco de dados sempre disponível no momento certo e na hora certa. Eu acredito que vocês, às vezes, ficam aí chateados, né? E bravos quando o SIGA cai, né? Vocês estão lá utilizando principalmente para prova, né? Não sei se vocês já observaram, mas o sistema, eles sempre são atualizados às 17 horas, às 9 horas, às vezes eles têm esse horário, né? E eles avisam 5 minutos antes. Então, pessoal, nada mais é do que são os administradores do sistema de bancos de dados. Se eles viram aí alguma coisa que deu errada, né, que está dando problema, eles vão lá, tira o sistema, atualiza e coloca o sistema novamente no ar. Por isso que quando vocês entram, tem aqueles probleminhas, né? Você não consegue estar lá atualizando. Por quê? Porque eles tirou, né, o sistema fora do ar, faz a atualização fora, verifica e coloca novamente para funcionar. Tá? Temos a questão do suporte à equipe de desenvolvimento também, que seria a questão do relacionamento entre a equipe e o DBA para desenvolvimento e manutenção. Tá? Isso aqui, então, entra a questão aí mais de empresas grandes e a parte de implementação de bancos de dados. Então, deve sempre realizar de forma adequada a implementação do banco. Tá? Uma das principais razões, pessoal, para se utilizar esse chamado CGBD que a gente está passando, é ter um controle central de todos os dados, como vocês viram naquela figura, tá? E, é claro, dos programas de acesso a eles. Então, um DBA é responsável pelo controle sobre o sistema geral, como a gente fala, tá? Por isso que é importante ter essa questão da segurança das informações de vocês. Então, a disciplina em si, ela trata essa parte aí de ter um responsável por todo o controle que a gente está ali manipulando, tá? Uma das funções essenciais aí, né, do DBA, pessoal, é utilizar abstração de dados, ou seja, com a utilização de abstração de dados é possível esconder certo detalhe sobre como os dados estão armazenados e como realizada a manutenção. Para quê? Para facilitar o entendimento do usuário. Isso aqui nada mais é, pessoal, quando se fala, é a questão de você colocar algumas informações com senhas, que nem todo mundo vai ter acesso. São aquelas informações que justamente vai estar ali disponível apenas para o gestor, para o administrador, para o proprietário. Tá? Então, são alguma questão aí dos bancos de dados que só é fornecido essas informações para os cargos de gerência, tá? Visões de bancos de dados. Então, nós temos aqui 3 níveis básicos de abstração. O que isso representa? Temos aí o nível físico, que vai descrever os dados que estão sendo armazenados, tá, pessoal? Esse é um nível mais baixo. Temos o lógico, é o nível que está acima do físico, que vai descrever quais dados estão armazenados no banco de dados e quais as suas relações. Vai descrever também o banco de dados inteiro em termos de pequeno número de estrutura relativamente simples, tá? E temos a questão do nível visões, o view. Esse nível ele pode ser visto pelo usuário de diversas formas, tá? Que vai operar aí nos sistemas de aplicativo. Então, esse nível ele existe para quê? Para facilitar a sua interação com o sistema e vai fornecer muitas visões para o mesmo banco de dados, tá? Temos aqui, ó, a figura 2, ela vai ilustrar essa relação. Então, temos o nível físico, né, basicamente ali composto por um computador, já definido ali um sistema. O lógico, ou seja, o que vai representar isso, né, que informação vai fornecer, dependendo para a questão do usuário, tá ok? Como vai ser demonstrado? Através de relatório, através de cálculos, enfim, dependendo aí a relação dos níveis de abstração de um banco de dados, tá? Isso aqui é bem resumido para a gente não entrar muito em detalhe. Aí entra a questão de programação, tá? Projeto de banco de dados, pessoal. Então, o sistema de banco de dados tem um ciclo de vida para a sua execução. Então, quando eu falo essa questão, seria a questão do SIGA, né? O que ocorreu no programa SIGA? Ele passou por vários, vamos dizer assim, moldes, tá? O SIGA, pessoal, ele foi rapidamente implantado justamente agora na parte da pandemia, mas já estava em confecção, em produção esse sistema, tá? Então o SIGA ele já tinha um certo tempo que ele estava em teste,
Mas o que fez acelerar foi a questão da ferramenta para a gente trabalhar, não existia outro, né? A gente tinha lá o Sagu, eu acredito que vocês lembram, o Sagu ele era em tempo reduzido, então ele não tinha muitas definições, tá? Então, dentro dessa definição do sistema SIGA, ele já foi colocado em prática justamente quando veio aí a pandemia, tá? Então a gente começou lá nos PLSEs, justamente por causa dessa questão da definição final do sistema, tá? Então o sistema de banco de dados, pessoal, ele tem um ciclo de vida para sua execução, não é de qualquer hora que você coloca para funcionar. Se vocês forem confeccionar um programa aí para a empresa de vocês, vai levar um certo tempo. Vocês têm que colocar para teste, ver se vai funcionar, né? Um exemplo que a gente cita, pessoal, eu acredito que vocês não estão por dentro do assunto, mas sobre o alvará. Então, hoje, lá na prefeitura, eles montaram um sistema do alvará online, ou seja, o alvará digital, que vai amenizar essa situação. Está em planejamento, em execução, teste, e ontem foi aí publicado o primeiro alvará online, ou seja, digital da prefeitura. Isso vai facilitar, né? Não vai precisar a gente sair de casa para ir lá pegar um papel e colocar na obra. Então, só para vocês terem ideia, essa questão do ciclo de vida para sua execução. Então, demora um pouco os conceitos. É o que a gente fala, tá? Então, não é de qualquer jeito. Se alguém falar para você que vai fazer um sistema em um tempo mínimo aí, pode saber que não é bem assim, né? Não vai estar, alguma coisa aí não vai estar certa, né? Então, dentro dessa questão, nós temos aí etapas, 8 fases. Então, nós temos a questão da definição do sistema. Então, nessa etapa é determinado o escopo do sistema, como que você vai querer, e deverá ser armazenado, e quais serão as operações realizadas, por seus usuários. Então, você vai definir o escopo do sistema, que tipo, layout, tá? O armazenamento, como que vai ser, né? Você vai ter aí um HD externo, você vai ter um servidor, se vai ser feito na nuvem, né? Segundo, projeto de banco de dados. Então, essa etapa é a criação do projeto conceitual, lógico e físico, tá? Então, que tipo de informação? Por isso que eu falo, dentro dessa questão do sistema de informação, é como que você vai finalizar um determinado sistema para você, tá? Então, existe o projeto, depois do projeto de implementação, que entra aí como terceira fase, cria-se realmente o banco de dados conforme aquele esquema definido aí por você, tá? No projeto 2, né? Ou no segundo. Temos a carga ou conversão de dados, no 4, nessa etapa o banco de dados ele é preenchido com os dados já existentes ou preenchido manualmente, como que você queira que fique, né, já definido. 5, conversão de aplicação, seria nessa etapa os programas que antes acessavam o banco, são informados sobre modificação de um novo banco, tá? São aquelas etapas auxiliar. 6º, teste de validação, verifica se tudo está funcionando de acordo com o planejamento. 7º, operação é relativa à disponibilização do sistema para uso. Então, a gente coloca justamente o que ocorreu aí no SIGA, colocaram já em funcionamento, em operação, e na fase 8 teve o monitoramento e manutenção, né? Nada mais é do que a observação do funcionamento do sistema para possíveis ajustes. É isso que ocorre. Pessoal, existem etapas. Isso que é importante a gente compreender esse funcionamento, tá? Então, no 8 entra a questão do monitoramento. Você coloca em funcionamento e coloca a questão aí da parte de visualização, se está tendo problema ou não. Se tiver, faz vamos dizer assim, as correções necessárias, tá? Dentro do sistema de gerenciamento de banco de dados, nós temos um modelo conceitual. Então, é um projeto de banco de dados, normalmente utiliza-se um modelo aí de entidade, relacionamento, que descreve quais são os requisitos que o usuário deseja no banco de dados, tá, pessoal? Então, por isso que eu falo, de uma universidade, de um banco, de uma indústria, né, de um departamento, às vezes, de venda, se difere para determinado sistema. Então, no projeto conceitual, ele é desenvolvido um modelo de alto nível para atender os requisitos elencados pelo usuário, ou seja, o solicitante do banco. Quais informações eu preciso? Então, durante a definição aí de um determinado sistema, tá? Então, nós temos aqui o modelo, entidade e relacionamento, mundo real, do que acontece, cliente, o que faz e o pedido que o mesmo trata. Pessoal, a gente pode ver isso aqui, às vezes pode dizer assim, uma coisa é muito difícil, né? Mas isso aqui eu acredito que vocês já conseguiram fazer fluxograma, né? Em algum momento, em alguma disciplina, vocês fizeram. Então, isso aqui nada mais é do que o modelo conceitual do CGBD, tá? É possível observar nessa figura, tá? Onde é ilustrado o modelo entidade e relacionamento de uma empresa, onde o cliente faz um pedido, é realizada uma abordagem conceitual,
de quais serão as entidades retratadas do banco de dados e quais serão suas relações. Isso, pessoal, nada mais é, só voltando aqui, é aqueles pedidos que vocês fazem pela internet, tá? Então, o modelo conceitual lógico, para quem estuda programação, é deste mesmo modo, tá? Ele se faz um fluxograma, uma forma de como que vai se relacionar cliente, empresa e a finalização do pedido, tá? Isso aqui, né, é um exemplo que eu passei para vocês verem sobre essa questão aí de quais entidades vão ser retratadas no banco de dados, tá? Então, vai ser uma ligação entre o cliente, o pedido e a entrega por finalização. Então, são a composição. O cliente pediu, né? O cliente pagou à vista, basicamente entra no caixa da empresa. O cliente basicamente pagou a prazo, o parceiro entra lá em clientes para receber. Se for no cartão de crédito, automaticamente existe aí um percentual de valor caixa. E assim por diante dentro do sistema, tá? Professor. Oi. No caso desse é o pessoal da TI mesmo, lá da Unemat, que criou isso, sistema? Isso, eles criaram basicamente através de outros SIGAs. Se você pesquisar SIGA, pessoal, não vai entrar só o NEMAT, não, vai entrar de várias faculdades. Vocês fizeram aí a pesquisa? SIGA, digitaram SIGA? Alguém chegou a ter essa curiosidade? Qual que foi o primeiro SIGA que vocês viram aí do Google, quando vocês digitou? Eita, agora não lembro, porque foi logo no ano passado, né, que agora não me recordo, mas eu sei que apareceu outras faculdades de fora. Isso, é porque assim, o que acontece? Quando vocês digitam SIGA, como vocês estão aí toda hora acessando, pode ser que seja o primeiro, mas eu acessei aqui agora, deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu parar aqui a apresentação, e vou mostrar para vocês sobre essa questão que a gente está falando aqui, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês verem o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, o sistema, o da Unemat, ele pegou vários modelos. Então, vocês podem ver aqui, ó. Então, nada se cria, tudo se copia, né? Lembra dessa frase? Está aqui. Então, é aqui porque eu estou acessando direto. Então, para mim, apareceu. Mas vocês podem ver que tem aqui, ó, SIGA do UFA-PA, tá? O UFPA. Então, se eu clicar aqui, ó, ele é um modelo diferente, mas basicamente ele as informações ele vem conforme, ó, tá vendo aqui, pessoal? Então, se vocês entrar, ó, vocês não vão conseguir, é um modelo quase igual. Então, nada se cria, tudo se copia. Então, alguém começou. Então, isso aqui, eu acredito que isso aqui seria da Universidade Federal do Pará, tá? Voltando aqui, vamos voltar aqui. Nós temos aqui, ó, outra, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, se eu clicar aqui, é um SIGA também, ó. Ele já é um modelo diferente, um layout, ó. É do Rio Grande do Norte, ó, isso mesmo. Então, vocês viram que é quase igual de você? Que é a produção, o que muda é o layout. Então, a gente tem aí uma forma de como que eu vou querer a questão aí da caracterização do meu sistema. É isso que vocês definem, é o que nós estamos falando aqui. Vamos ver mais um SIGA aqui. Aqui, ó, do Piauí. Então, tem vários, pessoal. Então, no Mato Grosso não é do Piauí. Já muda um pouquinho daquele outro e assim por diante tem as informações. Mas, se vocês forem ver aqui do Pará, é quase igual ao nosso. Aí eu não sei, né? Quem copiou, né? Vamos descobrir. Tá? Mas, basicamente, é quase igual ao nosso aqui. Tá ok? Então, essa é a demonstração do sistema, né? Do banco de dados que eu falo para vocês. Então, cada um conforme vai ter a sua definição. Isso é muito importante, tá bom? Bom, pessoal, modelo lógico. Então, a gente falou aqui um pouquinho do modelo conceitual, a gente fala do modelo lógico. O que se trata isso, né? Então, a partir do modelo conceitual, que é o início, né? Após tem a elaboração do modelo entidade e relacionamento de uma visão geral, né? Como será o sistema de bancos de dados. Então, a lógica. Então, o modelo lógico tem três abordagens atualmente possíveis: relacional, hierárquica e rede, tá? A relação, conforme vai ser cliente, pedido e empresa. Hierárquica, conforme lá vai ser as instruções, né, que o sistema vai ter que seguir hierarquicamente. E a rede, conforme o banco de dados vai ser armazenado, tá? Temos o modelo relacional, que vai classificar os dados em tabelas, que possui colunas e linhas, que possuem relacionamentos. Já o modelo hierárquico, pessoal, a organização é feita como uma árvore,
né, onde cada registro tem um único pai e registro irmão. Então, são colocados em ordem específica, cada um no seu lugar, tá? E temos modelo de rede, onde cada conjunto ele vai consistir em um registro proprietário, como eu falei para vocês, em um ou mais registro de membro. Então, o registro ele pode ser um membro em vários conjuntos que vai permitir que esse modelo transmita relações complexas com as demais, tá ok? Modelo lógico, né? Como a gente fala aqui dessa parte do modelo lógico, então o modelo ele vai descrever quais são as estruturas que deve conter no banco de dados. Então, por isso que eu falo, pessoal, não é tão simples mexer com parte de programação. E é uma profissão do futuro também, tá, pessoal? Parte de TI, sistema de informação, né? Principalmente o pessoal que estão aí na Unemat fazendo curso, muitos já estão trabalhando na área, porque é uma ferramenta também do futuro, tá? Então, é uma profissão do futuro que vai estar, já está em alta, né? Vocês podem ver a parte de tecnologia, a parte de home office, de estrutura e de guarda de informações, usa muito esses profissionais, tá? E a gente tem que estar junto, né? Nós, contadores aí, a gente tem que estar junto também, como fornecer uma informação para o cliente à distância. Hoje existem escritórios que já fornecem, tá, pessoal? Login e senha, e aí o escritório cria um programa, um sistema mesmo integrado ali com a internet, passa para o cliente tem lá à disposição os seus relatórios, tá? Não sei se vocês já viram, mas às vezes o cliente ele não precisa mais nos escritórios pegar a balança da RE, a empresa, né, o escritório já disponibiliza, tá ok? E isso é muito essencial no momento aí que a gente está passando. Então, o modelo lógico, ele vai descrever quais são essas estruturas, né, sem considerar as características específicas do CGBD, ou seja, não há preocupação em qual software será utilizado até o momento. Então, vocês vão ver posteriormente que existe o software para a gente incluir essas informações. Que tipo de software? Então, quando a gente fala o lógico, ele não vai levar em consideração a preocupação de qual software a gente vai utilizar, tá? Entre os 3 modelos apresentados, o mais utilizado é a questão do relacional, tá? O lógico é essa questão, pessoal. Ó, o cliente faz o pedido, existe uma hierarquia de distribuição de informação com a rede e em relação ao cliente, tá? Finalização ali do relacional. Hierárquico, então passa por várias etapas, conforme a rede, bancos de dados que vai ser disponibilizados, né? E gravados e tem o formato relacional, tá ok? Modelo físico, o último aí, ó. Modelo físico irá descrever as estruturas físicas de armazenamento de dados conforme Hauser, né? Que fala tamanho dos campos, então quando a gente fala físico, realmente é o que vai caracterizar o sistema, como que eu vou fazer do modelo físico. Entra a questão do tamanho de campos, tipos de campos, terminologia dos campos, que vão ser ali projetados de acordo com os requisitos de processamento, né? E a eficiência dos recursos computacionais. Isso aqui entra como as ferramentas, né? Que tipo de ferramenta eu vou utilizar no modelo físico aí para minha empresa, tá? O modelo físico, pessoal, é feita a implementação do banco de dados, que vai envolver o quê? Os aspectos do software e de hardware que vão ser utilizados. Qual software eu vou utilizar, né? Qual hardware vai ser o melhor? Então, o projeto físico depende de qual CGBD foi escolhido e então é especificada a estrutura, né? Tanto do armazenamento, os índices em geral, caminhos de acesso a esses bancos de dados, tá? Para que serve e como funciona o CGBD, pessoal? Então, todo programa opera a partir de dados, tá? Então, não é tão simples assim. Às vezes a gente entra ali no sistema, a gente fala, nossa, que bacana, né? Tão fácil mexer, mas para fazer não foi tão fácil, não. Existe aí o conhecimento, tá? Então, todo programa, ele opera a partir de dados, seja um formulário para cadastro, consulta, ou uma plataforma de gestão. Então, todas essas resoluções que a gente pode falar, soluções também, só são úteis quando capazes de gravar e relacionar essas informações, tá? Então, essa é a base pelo qual funciona um CGBD, que serve ainda para quê? Para realizar uma série de funções aí dentro de uma organização. Todo programa opera a partir de dados, né? Então, a gente pode dizer assim que é caracterizado aí por todas as soluções. Deixa eu ver aqui se eu repetir aqui. Acabou repetindo, né? Dentro dessa questão é a base pelo qual vai funcionar o CGBD e serve, né, ainda para realizar uma série de funções. Então, na sequência, a gente coloca aqui, ó, criar relações entre tabelas, tá, pessoal? Por isso que tem o sistema de gerenciamento de bancos de dados. Por um sistema de gestão apropriado, é possível criar relações entre tabelas e assim obter informações
relevantes, que vai orientar uma decisão. Tá? Seria o caso, por exemplo, de uma loja que quisesse comparar os resultados de venda entre 2 meses consecutivos, a partir dos registros comerciais em seu banco de dados, tá? Essa é a informação que eu falo, tá, pessoal? Criar relação entre tabelas. Então, o que foi vendido, o que eu digitei e do que vai ser fornecido para mim em relação em tabelas, tá? Eliminar e copiar arquivos, é aquilo que eu falei para vocês. Então, um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele exclui aquele arquivo repetitivo. Então, toda vez que você salva, né, faz uma alteração, ele vai salvar a última alteração, tá? Ah, eu quero que, por isso que é igual o Word, tá, pessoal? Não sei se vocês, acredito que vocês já mexeram, Word, Excel, PowerPoint, toda vez que vocês atualizam, por exemplo, você gera em PDF, toda vez que vocês forem gerar em PDF de novo com o mesmo nome, ele pergunta, quer substituir, quer excluir, é isso que o sistema de gerenciamento de banco de dados faz, tá? Então, dessa forma, o CGBD ele vem ser a solução quando se faz necessário deletar arquivos duplicados ou que já não servem mais aos propósitos originais. Então, o sistema, ele trabalha assim, ele vai te fornecer uma informação, basicamente, de forma mais propícia para a tomada de decisão. Não vai ficar com aquele monte de arquivo repetitivo. Então, toda vez que você repete, né, e você arquiva aí no seu computador, só vai criar, basicamente, aí um espaçamento a mais desnecessário, ok? Bom, alterar a estrutura de campos também, funciona aí um CGBD, então formulários também estão sujeitos às alterações em seus campos. Dependendo do contexto, possivelmente vai chegar um momento de incluir ou excluir alguma das suas linhas, conforme a gente faz aí na planilha eletrônica Excel, tá? Dependendo ali, você pode excluir como incluir, tá? Um exemplo que eu passo para vocês, pessoal, é aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês sobre essa questão alterar a estrutura de campos. Deixa eu só voltar aqui, vou mostrar para vocês novamente. Deixa eu só entrar aqui no Cigar, como que funciona a questão da enquete. Então, é um sistema conforme você vai determinar. Deixa eu só mostrar aqui, que daí fica bem bacana para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, basicamente é bom a gente ter essa disciplina e a gente já vê na prática, né, como que funciona. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui primeiro. Então, vamos lá, sistema integrado, está aqui as disciplinas. Então, vamos pegar a disciplina de vocês aqui. E aí vocês vão ter aqui, ó, eu vou lá para a enquete. Então, vou fazer a enquete de vocês, é aqueles campos, né? Ó, esses aqui são as últimas enquetes e tal. Aí eu venho aqui cadastrar uma enquete. Então, eu coloco aqui o título, né? Referente em relação, em nossa aula, tal, como eu faço todos os dias. Tem os campos de votação, então eu defino, tá? Então, aquele campo já é determinado. E aqui, pessoal, nada mais é do acrescentar o formulário que eu estou falando para vocês, ó. Eu vou acrescentando resposta. Então, eu posso. Ah, eu quero remover. Então, eu venho e removo. Então, isso aqui nada mais é, né? Ó, única resposta, a notificação. Então, toda vez que você é notificado, e nada mais do que a inclusão e exclusão é isso aqui, ó. Um sistema que eu posso passar para o cliente ou para a minha empresa, para mim não ter aquela preocupação, né? E agora, o que eu faço? Porque essas duas aqui, ó, eu não altero. Opa, deixa eu voltar aqui. Essas duas aqui, pessoal, ó, eu não altero. Vocês podem ver que eu não removo. Por quê? Porque dentro da enquete, o sistema já foi definido e, no mínimo, tem que ter 2 respostas. Mas eu coloco sempre 4 respostas para vocês, né? Ó, então, eu trabalho um sistema já definido. Ok? Então, é isso que a gente fala, né? O sistema é para isso. Sistema de gerenciamento de bancos de dados. Então, isso aqui tem todas as configurações. E aí, como eu falei para vocês, nós temos os relatórios de operações. Deixa eu ver aqui quem entrou hoje aqui para verificar o sistema, né? Deixa eu ver aqui, só a Edilane, né? Entrou no sistema, 8, e a Franciele também, listar a avaliação. A Franciele está aí, deixa eu ver a Franciele. Tá não, né? Não tá na aula, né? Mas entrou 8h17. Procurando alguma coisa, né? Não tinha nada para fazer, vou entrar aqui no sistema, né? Edilane também, vou entrar aqui, vamos ver se tem alguma nota para mim. Não tinha, né? Saiu. Tá? É assim que funciona, tá, pessoal? Então, dentro do sistema, como eu falei para vocês, é caracterizado aí as informações de correlação, né? A gente fala de informações correlacionadas, tá ok? Tranquilo? Então, vamos lá, prosseguindo na nossa aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, seria esse CGBD, então, um sistema de gerenciamento que ele pode alterar a estrutura de campos, tá?
Vamos lá. Efetuar consultas em tabelas, então quando se faz uma pesquisa dentro de um software, aplicativo ou plataforma é por meio do sistema de gestão de dados, né, que o arquivo ou o resultado esperado ele é encontrado, ou seja, como se o CGDB fosse uma espécie de mini Google, né, a serviço das pessoas e empresas. Nada mais é, pessoal, quando vocês entram no sistema, vai ter uma janelinha lá com uma lupinha. Então, efetuar consultas em tabelas ou de um acordo aí conforme você queira um sistema contábil, você vai definir junto com o programador, tá ok? Criar e gerir usuários, então, isso aqui nada mais é do que você criar os usuários que vai utilizar o sistema. Então, o CGBD, ele funciona dessa maneira também, é ele que trata essas informações. Imagina que sua equipe de colaboradores cresceu e conta agora com 2 novos talentos. Então, será pelo CGBD que você vai poder cadastrá-lo como usuários em seu ERP ou software de uso diário, tá ok? Conseguiram entender? Isso é importante, pessoal, definir para que serve o CGBD, tudo para isso aqui, tá? Importar e exportar dados também, então basicamente seria aquela questão de você incluir lá o trabalho de vocês, a atividade, né, que eu passo, então justamente aquilo ali é pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados, tá, pessoal? Então outra função que depende do CGBD é a importação e exportação de dados a partir de arquivos como planilhas e documentos que vocês já fazem, tá? Então, a forma de se fazer isso varia, mas em todos os casos será necessário um sistema adequado para esse tipo de operação, a integração, né? Eu acho que eu vou repetir esse slide também, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. Repetir sim, tá? Acontece, tá, pessoal? Que a gente faz na sequência e às vezes acaba, tá? Bom, agora a gente vai ver os tipos de CGBD mais utilizados, tá, pessoal? Então, a gente vai demonstrar agora, né? A gente vai falar um pouquinho, depois a gente vai demonstrar eu acredito que os mais utilizados. Os tipos, existem os tipos aí CGBD e os que a gente conhece aí no mercado, tá? Um sistema, ele para gerir bancos de dados, pessoal, pode ser formatado de diferentes maneiras, dependendo do quê? Dos objetivos e dos próprios dados a serem manipulados. Quais são os dados que eu tenho ali que eu vou manipular, tá? Então, existe essa questão aí do objetivo e do propósito, tá? Ó, os principais CGBDs do mercado mundial, tá? Deixa eu só voltar aqui. É isso mesmo. Oracle, eu acredito que vocês já ouviram falar, tá, pessoal? Então, é um sistema de gerenciamento de bancos de dados. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver sobre o Oracle, tá? Vocês podem ver que tem até o R aqui. Alguém sabe o que refere isso aqui, pessoal? Esse Rzinho na marca? Alguém teve curiosidade de saber? Vamos ver se alguém está atento aí. O que representa isso, pessoal? Alguém tem ideia? Gabriela, Marina, Andréia, Catherine, Sirlene. Professor, eu já vi, se eu não me engano, no Machado, Isso. também, mas eu esqueci o que significa. A Andréia colocou aqui, registrado, tá? Então, quando ele tem os direitos de registro, ninguém pode usar desse formato aqui, tá? Então, toda vez que tem o R, pessoal, é que é a marca registrada. Ninguém vai poder usar esse desenho, a não ser essa empresa que confeccionou, produziu ou pagou e registrou a marca, Oracle, tá? Ninguém pode utilizar. Então, toda vez que vier o R aqui, que tá de registrado, é igual ao Machado, tá ok? Bom, esse Oracle, pessoal, ele foi originado nos anos 80, criado por Larry Ellison, né? Tá? A Oracle é hoje uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, sendo que desde 2009 é também proprietária das linhas de software Java, tá? Aquilo que eu falei, do software Java, para atualização de sistema. Então, o CGBD, pessoal, é o seu principal produto, e desde o seu lançamento no mercado vem sendo aperfeiçoado e desenvolvido para atender às necessidades de empresas e do mundo conectado em que vivemos, tá? Então, existem diversas versões do software, sendo que cada uma delas conta com características que vai tornar o quê? Ideal os diferentes modelos de negócio, tá? É um software focado para as necessidades de empresas de médio e grande porte, tá? Então, vocês não vão ver empresa pequena utilizando esse CGBD, tá ok, pessoal? Então, é importante a gente observar. Vale lembrar ainda que até o momento o CGBD da Oracle é relacional, tá? Lembra que a gente falou, né, sobre o que é o mais comum? Então, para manipulação e gestão do sistema, utiliza-se a linguagem PL SQL. Então, a linguagem desenvolvida pela Oracle, a partir do SQL, tem se expandido a sua capacidade original.
tá, pessoal? Então, isso aqui é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu acredito que vocês ainda não tinham visto, né? Essa figurinha, é o chamado MySQL. Também é um sistema de gerenciamento de bancos de dados, tá, pessoal? Então, esse aqui é o sistema de gerenciamento. É um dos bancos de dados mais utilizados e populares. Hoje a gente utiliza muito nos sistemas, eu vejo que nos sistemas de Sinop. Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, a empresa pediu para o programador fazer um programa lá, diretamente para a necessidade da empresa. Então, ou um software, né? Eu via que o rapaz utilizava esse MySQL, tá? MySQL, tá? Não é muito comum a gente utilizar, por isso que às vezes a gente se embanana aqui, né? Então, pessoal, é um dos bancos mais utilizados, trata-se de uma tecnologia open source, ou seja, de código aberto, tá? Isso vai permitir que o desenvolvimento do mesmo seja realizado de acordo com as necessidades de uma organização. Então, facilita, né? Conforme, para que eu quero? Então, o MySQL, ele facilita essa questão. Além disso, a sua facilidade de uso e capacidade de rodar em diferentes sistemas operacionais garante lugar cativo de preferência, principalmente nas grandes empresas, tá? No mundo todo. Então, é considerado o CGBD mais popular do mundo, tá? Atualmente pertence à Oracle, tá? Então, só para vocês terem ideia, é uma empresa que se torna aí a filial, né? Então, além de fomentar o uso da tecnologia, né, indica aí uma versão mais robusta, paga, né? É claro, quanto mais informações, mais definições, eu vou pagar mais, tá? E isso é muito comum quando a gente fala. Ferramenta gratuita tem um limite, né? Então, quando você paga, você tem uma versão mais robusta, tá? Contando com algumas funcionalidades da empresa, alta disponibilidade de monitoramento, backups, auditoria, entre outros. Então, para o profissional de TI, conhecer e saber utilizar o MySQL, né, que é um GBD relacional, pode ser considerado importantíssimo, tá, pessoal? Em outras palavras, é praticamente obrigatório para quem deseja aproveitar essas oportunidades do mercado, seja pequeno, médio e grande porte, tá, pessoal? Então, isso aqui é um CGBD. Temos o outro, SQL Server, tá? Eu acredito que também pode ser que vocês não viram, como não é da área, mas pode ser que futuramente vocês veem isso aqui, tá? É um poderoso CGBD relacional da Microsoft, lançado em 88, né, 1988, como parte do Windows NT, tá, pessoal? E posteriormente foi comercializado como um produto separado e em constante desenvolvimento, tá? Então, seu grande diferencial em relação às outras opções é a possibilidade de desenvolvedor utilizar linguagem de programação gerenciada, tá? Temos aqui como o C, teria o C++ também, né, e o Visual Basic, né, que a gente não vai entrar em detalhe nessa linguagem de programação, mas que serve aí e possibilita consultas transparentes. Então, o SQL Server, ele é da Microsoft, é um sistema, como vocês podem ver a imagem, tá? E ele foi aí adaptado ou foi elaborado de uma forma diferente do que a gente vê aí do sistema operacional, tá? Esse aqui nada mais é do que tratado como sistema de gerenciamento de bancos de dados. A Microsoft SQL Server é uma opção extremamente poderosa e, apesar de ser uma solução totalmente paga, sempre figura entre os top 5 dos principais da área, tá? Então, só para vocês terem ideia dos melhores sistemas de gerenciamento, esse entra como um destaque, tá? Temos esse Poster, né, ESQL, tá? Do elefantinho também, é um sistema de gerenciamento. Então, bancos de dados relacionais a open source desenvolvido pela Poster SQL Global, né, foi lançado em 1989, e frequentemente se estabelece entre os 5 sistemas também de gerenciamento de bancos de dados mais utilizados, tá? Assim como o MySQL é muito utilizado pelo sistema web, permite que o desenvolvimento de soluções sejam realizados de forma que vai atender aí a parte específica do negócio, tá? Vai alcançar aí um desempenho melhor, tá? Esse é o slogan PosterSQL. No Brasil, as organizações públicas têm procurado bastante, né, se especializar nessa tecnologia, porque visando a adoção do software livre, tá? Lembra lá do Linux, né? Não sei se vocês utilizam, mas não sei se vocês sabem, mas o Linux, pessoal, ele, vamos dizer assim, ele não é tão difícil de utilizar. Não sei se vocês já utilizaram, mas principalmente em escola, é disponibilizado esse software livre, o Linux, né, o sistema Linux. Mas ele é um dos sistemas mais difíceis de hackear,
tá? Por isso que as organizações públicas, eles têm procurado esse tipo de software, tá? Então, raramente, vocês podem ver que não é direto, tá? Raramente se tem aí o ataque de hacker, porque o sistema Linux, ele é pouco diferente, né, de utilização e difícil de acesso a crackers, tá? Então, a gente pode falar com a adoção do software livre, como também a otimização e organização desses dados, claro, na redução dos custos. Vocês sabem que o Linux, ele é gratuito, né? Mas ninguém quer, prefere Microsoft. Temos também o MongoDB, tá? Que é um sistema gerenciador de banco de dados. Então, ele cresceu nos últimos anos. Trata-se de um sistema NoSQL, que foi lançado em 2009, pela empresa que leva o mesmo nome, tá? Então, procura aí unir o melhor sistema relacionais e as inovações, que vai manter muitas características do primeiro, com índice de consultas dinâmico, mas também modelos de dados orientados a documentos, que a gente fala, tá? Dessa forma, pessoal, esse sistema, temos aí a questão, os ganhos de agilidade através dos esquemas mais flexíveis, tá? O que vai permitir o desenvolvimento do sistema conforme a necessidade do negócio, tá? Então, com o crescimento da preferência no uso do MongoDB, o profissional de TI que dominar JavaScript, tá? É uma linguagem utilizada aí pelo sistema, possui grandes chances de destacar no mercado atual, tá? Por isso que eu falo, a maioria dessas composições, pessoal, eles são focados mais para o profissional de TI. A gente traz aí um resumo para vocês compreenderem na hora que o profissional lá falar, a gente não ficar em dúvida. Então, a gente vai ter aí um conhecimento. Temos aí o DB2, o IBM DB2, também um sistema de gerenciador, tá? Temos a questão do banco de dados gigante, IBM, lançado ainda na década de 1980, embora seu desenvolvimento tenha ocorrido nos anos 70, tá? Se valendo aí da teoria do banco de dados relacionais, tá? E desenvolvida aí por Edgar Frank Coach, que na época trabalhava para a empresa. Trabalhou, depois saiu e montou o seu próprio negócio, tá? Também temos esse, pessoal, Cassandra. Ele não é muito comum, tá? É um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Por que a gente passa isso? Futuramente, quando vocês forem montar aí a sua empresa, aí vocês definem qual que é o sistema de gerenciamento, tá? Dentro desses aí. É claro que alguns não estão aí disponível na nossa região, aí você tem que ter um profissional de fora, né? São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros. O Cassandra, o que é o Cassandra, né? Pessoal, bancos de dados não relacional, então ele tem essa diferença, né? Desenvolvido inicialmente pelo Facebook, tá? Que em 2008 tornou-se um CGBD open source, tá? Em outras palavras, ou seja, abriu código para o mercado, tá? De código aberto. É mantido por desenvolvedores da Fundação Apache, que é uma organização sem fins lucrativos, criada para o objetivo de prover o suporte, né? De projetos de código aberto, né? A gente pode dizer aqueles códigos mais usuais, que podem ser aí considerados gratuitos. Assim como alternativas do ONSQL, sua grande vantagem é a capacidade de escalabilidade, né? Sem perda da performance, tá ok? Então, existe aí uma linguagem de programação padrão, conforme o JavaScript. Então, esse aqui, Cassandra, também é um sistema de gerenciamento, tá? Esse aqui, pessoal, acredito que vocês já ouviram falar, tá? É o Microsoft Access. Ele também é um sistema de gerenciamento, vocês sabiam? Eu acredito que vocês podem ter até aí na questão do computador de vocês. Lá no pacote Office vem o Access também, tá? O Access, pessoal, é considerado um CGBD relacional. Então, ele trata-se de uma tecnologia desenvolvida pela Microsoft e atualmente integrante aí do pacote Office, como eu falei para vocês, tá? Professor, como se utiliza? Aí existe um curso, né? Existem algumas instruções para você utilizar ele, tá? Por isso que eu falo. Às vezes você tem lá, não sei se vocês já viram, no pacote Office, pessoal, no computador de vocês, tem vários programas que vocês nunca utilizaram. Os mais 3 utilizados é o Word, PowerPoint e Excel, não é? Mas vocês podem ver lá que existem outros que facilita também aí vou dizer assim, facilita a sua utilização de um sistema no dia a dia, tá? Quer utilizar? Ele pode ser utilizável, sim, tá? O Microsoft Access, a linguagem de desenvolvimento utilizada nesse aí é o Visual Basic, tá? É outro tipo de sistema.
embora também esteja compatível com o SQL. Isso permite que os usuários misturem ambas no tratamento da questão dos dados. É importante a gente aí fazer um cursinho, né? Access, né, pessoal, já foi uma tecnologia à frente do seu tempo. Hoje, embora seja útil, principalmente no desenvolvimento de projetos menores, como eu falei, e para ensino em faculdades, né, a Microsoft Access sofre com problemas de escala em projetos maiores, tá? É aquilo que eu falo, às vezes a empresa ela pensa na questão do investimento. Aonde que eu vou investir, né, para que eu tenha aí um retorno? Então, existe a questão dos projetos maiores. Então, devido a esse fator, ele é desconsiderado aí em médias e grandes empresas. Apesar de todos os seus problemas, o sistema ainda conta com bons números de usuários, tá? Então, entra como questão aí do sistema de gerenciamento também da parte do banco de dados, tá? Temos esse REDS, tá? É um sistema de gerenciamento também, né? Então, o REDS, banco de dados no SQL baseado em chave e valor, é outra fórmula, né? Outro tipo, que pode armazenar diversos tipos de dados, como string, lista, conjuntos, hashes e sorted sets. E nada mais é do que aquelas formatações que eles fazem de tipos de programas de anúncio, né? Principalmente de site, de informações aí promocionais, tá, pessoal? Esse é o chamado REDS. Muito rápido e leve, capaz de aguentar replicações. E assim como alternativas semelhantes, tem crescido significativamente na preferência de uso entre empresas, tá? Então, seu uso simples é uma das grandes vantagens que a gente pode aí definir, tá? Esse é o chamado REDS. Temos aí o SQLite também, né? Então, só para vocês terem ideia, né, pessoal? O tanto de sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente tem. Então, aqui na disciplina, a gente passa o resumo, né? Eu vejo assim que não tem necessidade de a gente aprofundar mais, que aí entra a questão de linguagem de produção. O intuito é a gente saber, a gente compreender, a gente ver, né, os tipos de sistema. É claro que futuramente, na confecção de um programa, vocês vão ter assessoria de um programador. Repetindo, né? Sempre vai ter um profissional aí auxiliando vocês. Mas é bom a gente ter conhecimento, tá? Então, o SQLite, pessoal, desenvolvido por Richard Heap, né, é uma biblioteca em linguagem C, tá? É uma linguagem de programação que permite o uso de bancos de dados do SQL, tá? Sendo que ao invés de se conectar a um grande servidor de bancos de dados, ele é o próprio servidor, tá? Então, tem essa questão da diferença. Seu uso ele é recomendado quando há facilidade na administração e na implementação e manutenção dos dados, que são fatores mais importantes, né, que a gente pode dizer, que os incontáveis recursos que os demais sistemas, né, que vão estar aí oferecendo. Então, é ideal para sites com poucos acessos, aplicação desktop, ferramentas estáticas de análise, entre outras. É isso que a gente classifica a parte do sistema de gerenciamento SQLite, tá? Bom, além disso, é um software livre, tá? Vocês podem pesquisar também. Não é o caso, né? A gente não vamos dizer assim, não está trabalhando muito dentro dessa questão de linguagem de programação. Então, existe um software, é um software livre, mas se futuramente vocês forem utilizar, procurem utilizar um sistema de gerenciamento, porque vocês pagam, né? Lembra que eu falei? Existe o trabalho do programador, existe o sistema de gerenciamento de bancos de dados, tudo isso entra na questão do custo. Então, é importante que vocês verifiquem o melhor, tá? Então, é um software livre, tá, pessoal? E de domínio público, suporta dados abaixo de 2 terabytes e não tem dependências externas, tá? O que facilita seu uso por pequenas e médias empresas. Então, se é uma empresa pequena, né, por que não utilizar um sistema que vai me dar uma força no início? Por quê? Porque esses sistemas que eles são livres, né, que são gratuitos também, pessoal, eles futuramente eles podem se adaptar aos novos, que aí você vai ter que comprar, né, um sistema de gerenciamento mais adequado para o seu tipo de empresa. Quanto mais informações, é claro, você vai ter vamos dizer assim, uma preocupação com a questão do suporte dos dados, tá? Então, quanto mais informações, é como se fosse um HD. Quanto mais vocês estão aí incluindo arquivos, chega um momento que ele trava, né? Ou ele não grava mais. É igual um pendrive, né? Ocupou aquele espaço, não se tem mais como você gravar informações. O gerenciamento de banco de dados é levado em consideração isso. Imagina, né, pessoal? 2 terabytes é muita
memória, tá? Então, para quem não sabe, aí é muita memória, 2 terabytes, tá? Eu comprei um notebook já faz um tempo, eu comprei ele de 1 terabytes de memória, tá? Por quê? Porque eu preciso arquivar, mas eu vejo que ainda é pouco, né? Por quê, pessoal? Tanto de informações, principalmente nós professores, a gente tem muitas informações, né? Tanto livros, conteúdos, manipulação de dados, ou seja, na hora da execução ali de confeccionar a aula para vocês, então existe muito arquivo. Acaba um computador aí sendo muito pouco, né? E vocês sabem que não é só os arquivos, é os sistemas também. Então, toda vez que você atualiza um programa aí do computador de vocês, pessoal, ele vai pegando uma parte da memória também, tá? Então, tem essa questão aí da parte de você arquivar, você gravar. Então, existem os programas também que acaba tendo um percentual aí de comprometimento do HD, tá bom? Da parte ali de salvamento de dados, tá? Então, esse SQLite nada mais é do que um software livre. Então, vocês podem utilizar principalmente para pequenas e médias empresas. Futuramente, vocês forem montar um sistema, converse com o programador que ele vai te passar mais informações. Temos o MariaDB, também da Foquinha, né? Então, esse aqui é um sisteminha, vocês podem pesquisar. Quem tiver curiosidade, vocês podem pesquisar aí na internet, tá, pessoal? Vocês vão ter todas as informações. Mas quem utiliza isso aqui, basicamente, são aquelas pessoas que estão já na área. Pesquisam muito, né? Principalmente o pessoal de TI, sistema de informação, que tem essa utilização, tá? Então, do sistema de gerenciamento de bancos de dados. MariaDB, pessoal, vale um destaque pela sua história. Ele é originado a partir do MySQL, né? Um dos sistemas mais populares do mercado mundial. Então, após a compra do MySQL pela Oracle, né, que eu passei para vocês, né, o seu fundador, Mike Monte, adotou o seguinte objetivo profissional: desenvolver um novo CGBD que mantém e aperfeiçoa as características do sistema anterior. Então, o resultado disso foi o MariaDB. Então, por isso que eu falo, se eu tenho um sistema e eu quero modificar ele, mas conservar o primeiro, né, manter o primeiro com os dados, eu crio outro. Foi aí que aconteceu com o MariaDB, tá? Então, se trouxe aperfeiçoamento dentro desse sistema, com as características do sistema anterior, mas com algumas modificações, e aí se criou aquela questão do novo sistema de gerenciamento de bancos de dados, tá? O chamado MariaDB, tá? Com funcionamento igual ao MySQL, pessoal, o grande diferencial do MariaDB, CGBD relacional também, é a sua forte preocupação com a segurança dos dados, tá? Sendo que constantemente novos patches sobre isso são disponibilizados aos seus usuários, ou seja, sobre novas formas de segurança, métodos de segurança são fornecidos aos usuários. É apontado como substituto ao sistema anterior desenvolvido por Idenius, né, o MySQL, e possui boas perspectivas de crescimento e de uso dentro das organizações. Então, hoje já se vê com bons olhos, mas é necessário se ter uma segurança diferencial, a gente pode dizer, tá? Com funcionamento igual ao MySQL, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que esse aqui também repetiu, né? Também repetiu, né? Pois é, o professor tem que prestar atenção, né, pessoal? Ficou repetido aqui, depois eu vou arrumar isso aqui. Ficou 2 slides iguais aqui com os outros lá. Então, na hora de fazer, né? Bom, então, dentro dessa questão aqui, pessoal, a gente relatou os principais sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, qualquer né, software vai se utilizar um sistema de gerenciamento. Eu não sei qual que é o sistema que o Cigal utiliza, tá? Não sei qual que é o sistema de gerenciamento de bancos de dados que eles utilizam desses que eu passei para vocês. Mas é um desses, pode ter certeza. Não sei se é o MySQL ou outro, mas é um aí que provavelmente de menor custo, né? Como é para instituição pública, provavelmente se pegou aí um sistema de gerenciamento com custo menor, ou existe a questão também, né? A funcionalidade. Se for para uma instituição pública, você pode comprar aí um sistema mais abrangente com o menor preço, por ser uma instituição de educação, tá, pessoal? Tem isso também, tá? Um exemplo no Google. Vocês sabem que quando vocês marcam uma reunião, lá no Google Meet, igual a gente está acontecendo aqui, vocês podem fazer gravação,
né? No caso, vocês não, porque vocês não ligado a uma instituição de educação, igual nós. Eu tenho o meu e-mail, né, no Google, aí vou lá no Gmail e tal, e eu posso gravar. É o que eu estou fazendo, né? Eu estou gravando a nossa aula aqui através do e-mail institucional. Então, o Google, né, lá no Gmail, disponibiliza essa ferramenta para mim gravar. Então, eu estou gravando. Agora, se eu entrar no meu e-mail particular, eu já não consigo gravar essa apresentação. Aí eu teria que comprar um pacote, tá? Então, dentro desse sistema de gerenciamento, provavelmente é o MySQL que a Unemat utiliza, lá no SIGA. Não sei bem certo, mas desses que eu falei para vocês, todos têm utilização em algum sistema na Unemat, tá? Eu não sei qual que é, não cheguei a perguntar, mas existe essa questão, tá? E dentro do sistema, qual SGBD escolher? Né? Seria o mais difícil, a gente saber, tanto no preço, no custo e funcionalidade. Então, dados e informações, pessoal, são extremamente importantes para uma organização, como a gente já falou, né? Não há o que ser contestado. Então, ainda mais existe a questão aí da organização, ainda mais importante se a gente está falando de uma organização por completo, né? Principalmente aí um exemplo do ramo de tecnologia. Nesse cenário, a escolha da tecnologia, o CGBD, certa para o seu projeto, empreendimento, manutenção de um projeto antigo ou até migração para uma nova, não é uma decisão tão fácil a gente tomar. Então, é bastante, né? É necessário estudar bastante para escolher a tecnologia certa, tá? Que melhor vai se adaptar às necessidades como profissional de TI ou tomador de decisão, tá? Então, como eu falo para vocês, até o profissional de TI, né, é necessário ele saber, né, qual que é o tipo da sua empresa, as ferramentas que vocês vão precisar para tomar a melhor decisão do sistema de gerenciamento, tá? Dentro dessa questão, pessoal, então nós temos aí basicamente a formalidade de uma estrutura, como que vai ser a empresa, qual é o ritmo de informações que você vai estar inserindo dentro do banco de dados. É importante vocês definir isso, tá? Quantas empresas, que tipo de informação, vou ter aí um sistema contábil, vou ter um sistema fiscal, gerencial, de consultoria, auditoria, depende de todas as informações que você quer alocar no banco de dados. E aí, o profissional de TI, né, ou o tomador de decisão vai estar te auxiliando que tipo de sistema é melhor, tá? Os tipos de CGBDs mais utilizados, pessoal. Então, a gente vai destacar aqui os 5. Lembra que eu passei os 10? Os 10 existentes, né, os mais comuns. Mas a gente sabe que existe alguns mais utilizados, né? Então, a gente destacou aqui apenas 5. Temos os relacionais, cuja função é conectar dados de origem diferentes. Não relacionais, que eu mostrei para vocês ali, que teria os que não eram relacionais, tá? Então, a diferença entre relação aos bancos SQL é que aqui a estrutura de dados não tem que ser previamente definida, tá? Então, não são relacionais. Relacionais você deve definir. Hierárquico é o formato mais antigo, no qual os dados se organizam em uma disposição de pirâmide, né? De onde dados filhos são ligados a dados pais, então aquela composição que a gente pode dizer. Temos de rede, nele cada filho pode ter mais de um pai, e estrutura dos dados se assemelha mais a uma telha de aranha do que uma pirâmide, tá? Então, de rede, que é um sistema de gerenciamento, entra aí a definição de rede. Orientado a objetos, nada mais é do que um modelo mais avançado, né? Em que diferentes formatos de dados se mesclam. Então, por isso, é mais caro de se implementar, tá? É o chamado orientado a objeto. Esses são os 5 sistemas de gerenciamento mais utilizados, tá? Pessoal, quais são as principais vantagens do CGDB, né? As funções do CGBD, pessoal, já nos dão pista de que ele é indispensável. Por isso, a sua utilização ele traz diversas vantagens operacionais e estratégicas. Ou seja, para as empresas que são usuárias de software, não importa para qual finalidade, ter um sistema adequado para tratar dos dados que é imprescindível, tá? Então, nós temos aqui alguns benefícios que agrega a contar com essa solução, tá? Uma das principais vantagens, menos esforço humano, né? Talvez a principal finalidade de um sistema para controle de dados seja o de operacionalizar tarefas trabalhosas, né? Demais para serem feitas sem automação. Seria como substituir a busca manual por um livro em uma biblioteca, dando o quê? O lugar a um algoritmo do Google, né? Capaz de localizar um arquivo em milissegundos. É o que a gente prefere, né? A gente precisa disso. Quando você precisa de uma informação,
principalmente quando o professor passa uma informação, muita gente coloca aquela pergunta lá no Google, né? Porque o Google já traz a resposta mais rápida. E isso, pessoal, é conforme a gente fala do sistema de gerenciamento de bancos de dados. É necessário ter, tá? Customização, pessoal. Então, há software desse tipo que, por terem código aberto, permite que as suas funções sejam customizadas, né? Atendendo às necessidades mais específicas. Quando eu falo código aberto, é aquele sistema, né, de você inserir uma pergunta ou uma resposta que você deseja. Então, não se tem o código fechado que apenas você escolhe, tá? Então, você pode definir. Portanto, pessoal, essa é mais uma vantagem de um CGBD, que pode ser colocada na balança ao seu favor. 3, evitar redundâncias, tá? Sistema de gerenciamento evita muita redundância. Quando se lida com dados, é normal que haja chamada redundância, né? Quando dados idênticos ou muito parecidos acabam sendo armazenados. Com o CGBD, é possível detectá-lo para proceder à limpeza e os ajustes no banco de dados, tá? 4, facilidade no compartilhamento de dados. Então, em empresas, né, de pequeno porte, compartilhamento de informações não chega a ser um problema, já que são poucos usuários em seu sistema. Mas quando se trata de organizações maiores, principalmente com 100 funcionários ou mais, a questão vai exigir um tratamento mais adequado, tá? Então, nesse caso, um CGBD é um recurso que vai garantir que todas as pessoas, não importa quantas sejam, né, tenham acesso aos arquivos. Então, assim, elas podem compartilhar conforme suas respectivas credenciais, tá ok? Então, esses são aí as principais vantagens. Papel da tecnologia no tratamento de dados. Então, para gerar resultados, pessoal, dentro de um sistema, os dados precisam ser coletados em massa, né, conforme o princípio de Big Data, que a gente já falou. Por outro lado, não basta apenas acumular, mas, acima de tudo, vai tratar ali e dar uma resposta, para que dê uma resposta efetiva. Então, é uma tarefa que só pode ser feita com a tecnologia adequada. Então, não coloque qualquer sistema na sua empresa, pegue um bom sistema que vai te trazer resultados, tá? Dentre os quais o CGBD é uma das principais dessas que a gente está falando. Então, ferramentas empregadas na análise e tratamento dos dados, existe um bom número no mercado, tá? Então, dentro dessa concepção, quem precisa de um sistema de gerenciamento de banco de dados? Na verdade, não só as empresas, como pessoas físicas em geral, também precisa de um sistema que vai permitir controlar e garantir essa questão do acesso aos dados quando for necessário, tá? Então, existem diversos deles no mercado, cada um com funções diferentes, né, para perfis de negócio diferentes. Então, alguns, inclusive, têm código aberto e que é uma vantagem a se considerar quando são necessárias uma solução mais específica, tá? Vale a pena ter um CGBD gratuito? Como eu falei para vocês, vocês podem encontrar um sistema de gerenciamento gratuito, tá? Como todo software, né, um CGBD mais completo demanda custo. Então, existe aquelas versão simplificada, tá? Então, existem as versões gratuitas, só são indicadas para as empresas, né, que trabalham com volume de dados bem menores, ou seja, que não precisam de recursos mais avançados em termos de linguagem de programação, tá, pessoal? Dentro dessa concepção, né, que a gente fala, existe aí o conhecimento de toda essa parte, não aprofundado, porque aí tem um profissional, mas vale a pena vocês terem o conhecimento desse sistema de gerenciamento de bancos de dados. O que é? Para que serve? Tá ok? Bom, pessoal, basicamente seria a nossa aula, tá? Esse conteúdo. É claro que eu resumi, como eu falei para vocês, a gente trabalha aí de uma maneira que as aulas não ficam tão maçantes só falando de linguagem de programação, porque se a gente for pesquisar sobre isso, só vai trazer essas partes. Então, a gente traz para que serve, vale a pena, quais são os principais, qual a aplicação, justamente para vocês terem aí a parte da decisão, tá? Conforme a utilização de vocês. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta, dúvida? Fique à vontade para perguntar, tá? O conteúdo é esse, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Então, é claro que a gente não vai gravar 100% de tudo que a gente fala, né? Do que a gente aprende aqui, no conteúdo das aulas em geral, mas só para vocês terem ideia de como que funciona essa parte de gerenciamento. Então, é necessário vocês terem esse conhecimento, tá ok? Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhum questionamento, a gente finaliza a nossa aula de hoje, desejando para vocês aí um ótimo final de semana.
Se cuidem, tá? Não precisa colocar o nome no chat, que eu já tirei um print aqui da tela, e é através desse que eu faço a chamada, tá, pessoal? Então, assim, amanhã vai estar disponível aí a atividade de vocês. Lembrando que na próxima sexta-feira eu considero como se fosse a última aula de conteúdo novo, tá? Por quê? Porque na outra, depois dessa sexta agora, hoje é dia 9, na próxima sexta é dia 16, lá no dia 23 vai ser a nossa revisão para prova, tá? Então, quero agradecer vocês que nos acompanharam aí, tá? Desejar mais uma vez um bom final de semana. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais.